Olá, gente, tudo bem com vocês? Já estou aqui pronto para mais uma videoaula. E hoje a gente vai falar de assunto novo sobre gramática. Então, peço já de antemão que vocês peguem o livro de vocês de gramática e localizem a página 53. Vocês vão perceber também que a gente vai saltar uma atividade e um assunto. Mas eu explico depois, numa videochamada para vocês, o porquê disso, tá? Então vamos lá, localizem a página 53 do livro de gramática, que a gente vai falar sobre a classificação das frases. Bom, gente, nós sabemos que as frases elas são compostas por palavras, e nestas frases nós vamos ter também, além das palavras, pontuações. Essas pontuações, elas nos ajudam a entonar de diferentes formas as frases quando lidas, e essas entonações vão mudar o sentido da frase. Esses sentidos é o que nós classificamos, né, as nossas frases. As frases elas podem ser classificadas de 4 formas. Nós temos as frases afirmativas, nós temos as frases negativas, nós temos as frases interrogativas e as frases exclamativas. Cada uma delas expressa uma ideia diferente. E essa ideia pode ser alterada de acordo com a pontuação que está sendo utilizada nessas frases. Então, uma coisa, a gente precisa de antemão entender os sinais de pontuação e conhecer cada um deles. Os principais sinais de pontuação são o ponto e a vírgula, né? Esses são os principais. E nós já falamos dessas pontuações bem no início do ano. Falamos que não precisa ter medo de usar vírgula, que ela sempre está presente numa pausa na hora de falar alguma coisa. E o ponto final é quando eu finalizo uma frase ou quando eu estou falando de alguma coisa e quero iniciar um novo assunto, mesmo que ele esteja relacionado ao mesmo viés da ideia que está sendo conversado. Nós temos outros sinais de pontuação. Nós temos o travessão, nós temos o ponto de interrogação, nós temos o ponto de exclamação e por aí vai variando. Cada um desses sinais expressam uma ideia diferente na hora de usá-los em frases. Vamos começar a observar? Bom, no livro de vocês, na página 53, vocês vão ter aí 4 exemplos dentro de cada uma das classificações de frases diferentes, cada uma estruturadas com as pontuações que vão dar o sentido de cada uma delas. Vamos começar com as frases afirmativas. Então aí, nós temos a frase: Pito encontrou o bilhete. Pronto. E alguém está afirmando que essa pessoa com o nome Pito encontrou o bilhete. Ele está afirmando que alguém encontrou um bilhete. E eu posso usar afirmações em várias outras situações. Quando eu disser, Maria chegou em casa, eu estou afirmando que ela chegou em casa. Pedro disse que fez a atividade. Eu estou afirmando que Pedro disse que fez a atividade. Comprei o chocolate que eu tanto gosto. Foi outra afirmação que eu acabei de deixar para vocês. Então, assim, as frases afirmativas, elas afirmam algo, né? Elas estão informando de forma positiva alguma coisa. Ela tem no seu final um ponto final e também pode usar, muitas vezes, vírgulas. Vamos ter também agora a frase negativa. Bom, quando é que eu tenho uma frase negativa? Quando eu estou negando alguma coisa. Vamos ver aí então o exemplo. Pito não encontrou o bilhete. Vocês percebem que as frases negativas, elas estarão sempre usando a palavra não. Ou outros termos também que expressam negatividade. Vamos usar alguns exemplos. Nada tinha em cima da mesa. Bom, isso é uma frase negativa. Estou dizendo que não tinha nada em cima da mesa. Outra frase, não cortei meu cabelo. Outra frase negativa. Lúcia não foi à aula. Outra frase que está expressando negatividade. Até agora tudo tranquilo, né, gente? Essas duas classificações. As próximas também são bem fáceis. Vamos falar agora de frases interrogativas, tá? O que são as frases interrogativas? São as frases que nos indicam uma pergunta, um questionamento. Vamos agora ver aqui o exemplo que o livro traz. Quem encontrou o bilhete? Bom, a gente percebe que de característica geral, as frases interrogativas, elas vêm com o ponto de interrogação.
pois elas expressam um questionamento, uma dúvida, uma pergunta. Vamos usar outros exemplos? Quem está lá fora? Uma frase interrogativa. Qual disciplina você mais gosta? Outra frase interrogativa. Por que não entregou o trabalho? Outra frase interrogativa. Então percebam que todas estas frases, elas estão expressando uma pergunta, um questionamento. Vamos lá para a última classificação. A última classificação nos traz as frases exclamativas. É quando eu afirmo com sentimento, com mais força alguma coisa. Vamos lá olhar o exemplo do livro. O livro diz assim: que bilhete apaixonado. Está afirmando com força. Ele traz sentimento, ele traz uma expressão mais voraz dentro da frase. Vamos ver aqui outras frases exclamativas. Lucas, traga já esse bilhete. É uma frase exclamativa. Ela está expressando ordem com força. Ou então quando ela diz, calma, é uma frase exclamativa também. Ou quando eu digo, por exemplo, cuidado, você vai cair. Estou afirmando e estou colocando o sentimento de preocupação dentro desta frase. E essas frases exclamativas, elas sempre vêm com um ponto de exclamação também. No final é o ponto de exclamação. Bom, gente, nós vimos aí as 4 formas de frases que elas são classificadas, eu vou repetir para vocês, como afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas. São as 4 formas de classificação de frases que cada uma delas tem. Caso você ainda esteja com dúvidas sobre quais características cada uma dessas frases possui, então você volta ao vídeo e vai ouvir mais uma vez o que foi que eu falei sobre cada uma dessas classificações, ok? Gente, na página 54 e 55, vocês têm um desafio que vão estar fazendo aí, na casinha de vocês, tá? E aí eu vou cobrar essa atividade depois. Quem quiser ir terminando e mandando por foto no meu privado, já pode, tá certo, gente? E eu vou estar aguardando essas atividades de vocês. Mas a aula ainda não terminou. Na página 56 e 57, nós vamos estar falando sobre letra maiúscula e minúscula. Tio, vai ser 2 assuntos? São 2 assuntos, mas eles estão totalmente correlatos um com o outro. E a gente pode falar de boa nessa mesma aula sobre esse assunto, até porque eu não considero um assunto muito difícil, é um assunto fácil. Vocês vão encontrar aí 2 textos. Um texto que tem o título Pipa no Céu e outro texto que tem o título Que bicho é o sapo. Bom, são 2 textos que eu conheço e eu gosto. Adoro a didática e o linguajar desses textos. O que eu quero que vocês entendam sobre a questão de quando usar letra maiúscula, quando usar uma vírgula e um ponto final. Gente, nós falamos muito isso, principalmente na hora de estar escrevendo, por exemplo, redação. É muito importante entender essa questão da construção da letra maiúscula e da letra minúscula e quando usar uma pontuação básica. Como nós já vimos a classificação das frases, quando eu interrogo, quando eu exclamo, quando eu afirmo, eu preciso pontuar. Se eu vou fazer uma pergunta e vou usar uma frase interrogativa, eu preciso usar o ponto de interrogação. Se eu vou afirmar algo com mais veemência, com mais força e sentimento, eu preciso usar o ponto de exclamação. Ok? E quando nós devemos usar letras maiúsculas? Bom, as letras maiúsculas elas devem aparecer sempre no início das frases, né? No início de parágrafo, início de frases. Sempre após um ponto final, deve ter uma letra maiúscula, porque você está iniciando um novo assunto, uma nova conversa, uma nova frase. Então, tem um ponto final, na frente tem que ter uma letra maiúscula. E sobre a questão de quando usar um ponto final, né, eu já falei, vou repetir, nós devemos usar um ponto final sempre que formos finalizar a frase ou que nós formos iniciar uma nova conversa. Né? Eu estou falando, por exemplo, sobre flores e aí eu vou finalizar para agora falar sobre as chuvas. Então eu tenho que dar um ponto final para começar esse novo assunto nesta nova frase. E aí as vírgulas, como usar as vírgulas? As vírgulas eu preciso colocá-las nas minhas frases
de modo a dar pausas no assunto que está sendo conversado ou lido. Se as frases não tiverem vírgulas, né, os textos ficam longos demais e o leitor ele não vai ter tempo para respirar e também as frases elas alteram totalmente o sentido. Eu vou repetir novamente. As frases elas alteram totalmente o sentido se uma vírgula é colocada de forma incorreta ou se não tem vírgula. Eu dei uma gaguejada agora, né, gente? Me perdoem, tá? Ó, vamos lá. Gente, é isso. Eu vou pedir para que vocês leiam esses dois textos, tá? E nós vamos discutir esses textos também. Vou mandar também sugestões de leitura no grupo, tá? Não hoje. Amanhã eu mando um novo livro de sugestão de leitura para vocês estarem lendo em casa e exercitando essa observação da pontuação, tanto da vírgula como do ponto. Vocês farão também essa atividade da página 58, tá certo? Então serão duas atividades a serem feitas. Uma atividade que tem duas páginas, 54, cadê meu Deus? Desculpa, vou olhar aqui a página. Página 54 e 55 e a página 58. São as duas atividades. Gente, aproveitem a nossa aula, eu espero que vocês compreendam de verdade o conteúdo. Caso haja dúvida, você pode falar comigo no privado ou então repetir o vídeo de novo. Bom, eu estou ficando por aqui. A gente se encontra numa videochamada a qualquer momento. Tchau, tchau, gente. Boa aula e boa atividade.